De tudo que eu tenho hoje, a empresa, o casamento, a reserva, os carros, mas o que eu tenho de mais importante é o Espírito Santo. Meu nome é Felipe Daniel, eu sou empresário. Eu era viciado em droga, eu bebia muito, cheirava muita cocaína. E eu morava numa favela, numa comunidade. Então lá eu comecei a me envolver com os traficantes, com os ladrões de carro. Aí acabei sendo preso, fui preso 3 vezes. Depois eu trabalhava numa loja do meu primo, que tentou me ajudar também. E trabalhei lá durante 10 anos. E lá que eu conheci minha esposa. E foi muito rápido. Foi o quê? Questão de 2 meses e meio, a gente já estava morando junto, já estava namorando, morando junto. E eu fui percebendo no Felipe um comportamento estranho, né? Uma pessoa assim, uma hora era uma pessoa, outra hora ele era outra, meio bipolar. Então eu comecei a investigar a vida dele. Aí eu perguntava para um amigo, até que um dia eu comecei a desconfiar. Eu acho que ele usa algum tipo de substância, alguma droga, alguma coisa. Então os vícios ele foi destruindo os meus sonhos, a minha vida financeira. Cheguei a perder carro, apartamento na planta, meu nome sujo, o nome da minha mulher sujo, dívida no agiota, dívida para todo mundo que eu conhecia, meus parentes tentando me ajudar. Até que um dia a gente brigou, discutiu e eu peguei, joguei assim em cima da cama e falei, ó, descobri o seu segredo que você tanto esconde, né? Eu me sentia fracassado em tudo, como ser humano, como homem. Eu era um péssimo marido, um péssimo filho para minha mãe, um péssimo funcionário na empresa, um péssimo amigo, um péssimo primo. Eu me sentia tudo de ruim. Eu notava nele, assim, a vontade, o desejo de querer acabar com aquela situação. Eu vi o sofrimento nele. Inclusive, no dia dessa cena, assim, que aconteceu, ele chorou muito e ele dobrou os joelhos, assim, e falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Difícil. Desculpa. Ele me ajuda a sair dessa situação. E como eu conhecia a palavra de Deus, dava falar, poxa, você tem que ir na igreja, você tem que buscar ajuda. Mas que exemplo que eu ia dar para ele se eu estava afastada? Falava para mim que se eu viesse na igreja, minha vida ia mudar, mas ela durante 20 anos ela veio e a dela não mudava. Então eu não conseguia ver força nas palavras dela, entende? Isso não conseguia mostrar para mim que realmente iria mudar, entende? Mesmo assim eu vim. Eu vim movido pelos testemunhos que eu vi na televisão, entende? Eu vim por causa dos testemunhos que eu vi na televisão. Eu fiquei muito encantado com tudo que eu vi. Eu fiquei muito curioso. Então eu comecei a vir todos os dias da semana. E eu comecei a obedecer em tudo. Tudo que era falado eu obedecia. Então foi muito rápido as mudanças. Muito rapidamente eu já comecei a colher os frutos da obediência. Então eu já me entreguei rápido. Eu não fiquei demorando. E eu já fui vendo nele um fundo de esperança, sabe? Dentro do olho dele. No dia que o Felipe chegou assim em mim e falou assim, Vivi, vamos comigo? Eu abracei aquilo como se fosse a minha chance. Embora dentro da minha cabeça, eu depressiva, com desejo de suicídio, eu tinha tanto orgulho dentro de mim, que eu falava assim, eu vou por ele. Eu vou porque ele precisa, eu não. Com 6 meses na igreja, eu já tinha colhido vários frutos da obediência. Eu já estava liberto. E aí chegou a Fogueira Santa. Eu nunca tinha ouvido falar em Fogueira Santa. Eu não sabia o que era a Fogueira Santa. Aí eles falaram, ó, tem essa campanha e vai ter mais uma campanha daqui 6 meses. Aí se você aguentar esperar, eu falei, poxa, eu não posso esperar. Eu quero agora, eu tenho que conhecer agora. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que abrir mão? Então eu vou abrir mão. Então eu comecei, não só um sacrifício financeiro,
Eu coloquei a vida mesmo, eu abri mão das minhas companhias, eu abri mão de grupo de WhatsApp, tinha coisas que eu fazia que eu deixei de fazer. E junto com isso, eu comecei a vender as coisas que eu tinha dentro de casa. Comecei a vender as minhas coisas. Peguei o carro, mandei arrumar os pneus, mandei arrumar a lataria dele, mandei arrumar o banco lá que tinha uns negócios meio rasgados, aí mandei arrumar o carro todinho e coloquei o carro. Ninguém me obrigou, ninguém me pediu também. Eu entendi naquele dia que um sacrifício perfeito, eu ia conhecer a Deus. Era o que eu mais queria naquele momento, era conhecer a Deus. Então eu me desfiz de tudo, da minha vida, junto com o sacrifício financeiro. Naquele dia eu me lembro que o pastor falou, poxa, Felipe, faz um pedido, pô. Você está colocando... Eu comentei com ele o que eu estava fazendo, ele falou, pô, que legal, vai arrebentar, rapaz. Aí eu falei, poxa, pastor, eu não tenho nem como pedir nada, porque Deus já foi tão bom comigo, eu não tenho o que pedir mais para Deus. Eu só queria agradecer. Eu fiz só para agradecer a Deus, sem pedir nada. Aí eu subi o altar, ali ficou o velho Felipe. Eu me derramei ali na presença de Deus. Eu falei tudo para Deus o que estava acontecendo e falei, meu Deus, eu não aceito mais. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje, meu Deus. Não foi uma coisa de sentimento, mas eu olhei dentro de mim e me veio uma certeza. Lá dentro eu falei, poxa, recebi o Espírito Santo. E foi muito bonito de ver a inocência, a pureza, sabe? Com que ele se entregava. Foi muito bacana. Isso foi me despertando. Isso foi me acordando para o cuidado com a minha alma. Aí eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí eu acordei. Então, eu sempre falava para ela, poxa, o que mais me deixa triste é que você ainda não recebeu. Eu falei um dia isso para ela, pô, você tem que receber, pô. Você precisa receber o Espírito Santo. Porque o que aconteceu comigo precisa acontecer com você. Então ela se despertou para isso. Então a gente fazendo sacrifício, fazendo fogueira santa após fogueira santa, mas teve uma que foi diferente. Teve uma que a gente falou, poxa, vai ser agora. Porque era uma fogueira santa para receber o Espírito Santo. Fomos com tudo de novo para o altar. Dessa vez, nós pegamos todos os móveis de dentro de casa, era tudo móveis novos. Era geladeira, a casa inteira nova. Aí eu falei assim, meu Deus, é pela minha alma. Eu só quero te conhecer. Eu não quero nada. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. Eu queria acordar e falar, poxa, ele está aqui. Eu tinha esse sonho. Daí a gente foi pro altar com tudo. No dia que a gente colocou aqueles móveis dentro do caminhão para a pessoa que comprou levar, eu falei, Deus, aí dentro tá toda a minha vida. A Viviane é orgulhosa, prepotente, arrogante, cheia de si, cheia de razão. A Viviane que distrata o marido, a Viviane que não é uma boa mãe. Ali dentro daquele caminhão parece que estava levando toda a velha criatura da Viviane. Aí eu entrei dentro do quarto e falei com Deus assim, peguei a Bíblia, ajoelhei, coloquei a Bíblia no chão, com todo respeito, mas com uma revolta dentro do peito. Uma revolta que não cabia dentro de mim. Eu falei, Deus, o Deus que o meu marido conheceu, o Deus do Bispo Macedo, o Senhor disse na tua palavra que derramaria do teu Espírito sobre toda criatura. Então, quando o Senhor falou toda, o Senhor não disse que era só no Felipe, ou só no Bispo Macedo, ou só no corpo de pastores, de obreiros. O Senhor falou sobre toda criatura. Eu estou aqui. Não é por merecimento. Não é porque eu mereço o teu Espírito que eu não sou nada, mas é porque eu preciso dele.
Eu quero acordar com o Senhor, eu quero ir dormir com o Senhor, eu quero conhecer essa alegria que eu não conheço, que para mim parece uma utopia, uma coisa contada, cena de novela. E naquele momento parece que o mundo se calou. Eu me senti lavada. Eu fui tomada por uma força que eu não imaginava que existia. Daí eu conheci a alegria. A alegria que eu não tinha. Eu me levantei daquele chão, eu já não era mais a mesma Viviane. Eu percebi, eu notei uma diferença que estava vindo de dentro para fora. Aí naquela hora, eu queria contar para todo mundo. Queria contar para ele, queria contar para minha filha. Eu tive que me conter, porque senão eu ia sair gritando na rua. E aí eu falei, poxa, Deus existe. E Deus tem nos honrado muito. A gente pôde comprar carros, comprar os móveis todos novos de casa. Hoje a gente tem uma vida de qualidade. E eu recebi o maior presente. Se Deus falasse assim para mim hoje, acabou, tá bom já, eu já estava feliz. De tudo que eu tenho hoje, a empresa, o casamento, a reserva, os carros, mas o que eu tenho de mais importante é o Espírito Santo. Aquele que eu tenho um cuidado maior. Porque sem ele eu estou perdido.